Talvez o maior cansaço da sua vida não venha das coisas que deram errado, mas da sensação de que você está lutando sozinho contra tudo. Você tenta resolver, você tenta consertar, você tenta ser forte, mas parece que quanto mais você tenta controlar a vida, mais ela escapa das suas mãos. E existe um momento silencioso, geralmente à noite, em que uma pergunta aparece dentro da sua mente. Por que minha vida parece travada, mesmo quando eu estou tentando fazer tudo certo? Talvez você esteja trabalhando, talvez esteja tentando melhorar como pessoa, talvez esteja orando, tentando mudar, tentando crescer, mas ainda assim existe uma sensação difícil de explicar, como se você estivesse andando, mas não saindo do lugar. Algumas pessoas chamam isso de fase, outras chamam de deserto. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. Às vezes a vida trava, não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está tentando te ensinar um caminho que você ainda não percebeu. E existe um detalhe nisso que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que os maiores problemas da vida são externos: dinheiro, relacionamentos, oportunidades, reconhecimento. Mas a verdade é que muitas batalhas da vida começam dentro da mente. A ansiedade começa dentro da mente. A comparação começa dentro da mente. O medo de estar atrasado na vida começa dentro da mente. E quando essas emoções se acumulam, algo começa a acontecer silenciosamente. Você começa a viver em modo sobrevivência. Você acorda pensando no que precisa resolver. Você passa o dia tentando apagar incêndios. E quando a noite chega, sua mente continua correndo, como se a vida fosse uma corrida que você não pode parar. Mas aqui está uma pergunta importante. E se o problema não for a velocidade da sua vida, mas a direção dela? Porque existe um caminho muito comum que quase todo ser humano segue. É o caminho do controle. Você tenta prever tudo. Você tenta evitar erros. Você tenta garantir segurança. Você tenta construir estabilidade. E isso parece lógico, parece responsável, parece maduro. Mas existe um efeito colateral que poucas pessoas percebem. Quando você tenta controlar tudo, qualquer coisa fora do controle se torna uma ameaça. E então surgem pensamentos como: e se eu fracassar? E se eu estiver atrasado? E se eu estiver perdendo tempo? E se todo mundo estiver avançando, menos eu? Isso já aconteceu com você? Comente se você já viveu algo parecido. Porque existe algo curioso na forma como Deus trabalha. E isso aparece repetidamente nas histórias bíblicas. Deus raramente trabalha na velocidade que nós esperamos. Na verdade, muitas vezes Ele trabalha no oposto. Enquanto nós queremos pressa, Deus trabalha com processo. Enquanto nós queremos respostas imediatas, Deus constrói transformações profundas. E existe um versículo que muda completamente a forma de entender isso. Em Eclesiastes está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas existe algo poderoso nesse versículo que quase ninguém percebe. Ele não diz que tudo acontece quando nós queremos. Ele diz que tudo acontece no tempo certo, e isso cria um conflito dentro de nós. Porque a lógica humana diz: se eu me esforçar mais, as coisas vão acontecer mais rápido. Mas a sabedoria bíblica mostra outra realidade. Nem tudo na vida depende apenas do seu esforço. Algumas coisas dependem do tempo de maturidade da sua alma. E é aqui que muitas pessoas entram em conflito com Deus sem perceber. Elas acreditam nele, elas oram, elas querem crescer. Mas no fundo, elas esperam que Deus apresse o processo da vida. Só que existe um detalhe nisso que quase ninguém percebe.
Algumas das maiores transformações da Bíblia aconteceram em momentos que pareciam atraso. E talvez o exemplo mais impressionante seja a história de José. Quando José era jovem, ele recebeu um sonho que dizia que ele teria grande influência. Mas logo depois desse sonho, a vida dele desmoronou. Ele foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi injustamente acusado, foi preso. Agora imagine o que acontece dentro da mente de uma pessoa nessa situação. Você recebe uma promessa e depois tudo dá errado. Isso não parece contraditório? Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez você acreditou que algo bom estava chegando. E de repente tudo saiu diferente do que você imaginava. Mas aqui está o detalhe que muda toda a história. O tempo de prisão de José não foi um atraso, foi preparação. Porque o caráter que ele precisaria para governar uma nação não poderia ser construído em conforto. Ele precisaria aprender sabedoria, discernimento, humildade, resiliência. E essas coisas raramente nascem em momentos fáceis. Elas nascem em momentos que parecem injustos. Existe um padrão curioso na Bíblia. Deus raramente entrega grandes responsabilidades para pessoas que ainda não foram transformadas pela jornada. E isso talvez explique algo importante sobre a sua vida. Talvez o que parece um bloqueio, na verdade, seja um período de construção invisível. Porque existe algo que ninguém fala sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual muitas vezes parece lentidão, parece silêncio, parece espera, mas por dentro algo está sendo reconstruído. E é aqui que outro personagem bíblico nos ajuda a entender isso. Davi. Davi foi ungido como rei quando ainda era jovem, mas ele não se tornou rei imediatamente. Entre a promessa e a realização, existiu um longo período de perseguição. Ele precisou fugir. Ele precisou sobreviver no deserto. Ele precisou lidar com medo, solidão e incerteza. Agora pense nisso por um momento. Se Deus já tinha escolhido Davi, por que permitir tantos anos de dificuldade? Existe uma resposta profunda para isso. Porque a posição de rei exigia mais do que talento. Exigia coração transformado. E o deserto tem um poder estranho. Ele revela coisas que o conforto esconde. No silêncio do deserto, você descobre quem você realmente é. Você descobre suas fraquezas, suas inseguranças, seus medos, mas também descobre algo poderoso, a dependência de Deus. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a depender de Deus, você para de tentar carregar o peso do mundo sozinho. Talvez o problema da sua vida não seja falta de esforço. Talvez seja excesso de peso emocional. Você está tentando resolver tudo, carregar tudo, prever tudo, controlar tudo. Mas existe um ponto em que a alma simplesmente se esgota. E talvez seja exatamente aí que Deus começa a agir. Existe uma frase antiga na espiritualidade cristã que diz: Deus não chama os capazes, Ele capacita os chamados. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. Antes de capacitar, Deus transforma. E transformação raramente é confortável. Ela desmonta certezas. Ela quebra expectativas. Ela reorganiza prioridades. Mas depois desse processo, algo dentro de você se torna mais forte do que antes. Agora aqui está uma pergunta importante. Se o momento que você chama de atraso for na verdade o período mais importante da sua vida, porque algumas sementes levam mais tempo para crescer, mas quando crescem, se tornam árvores capazes de sustentar muito mais peso. Talvez você esteja exatamente nesse tipo de estação, uma estação em que muita coisa parece silenciosa, mas silencioso não significa vazio.
Silencioso pode significar profundidade. Agora aí a pergunta mais importante é: o que você pode fazer enquanto esse processo acontece? Porque a Bíblia não nos ensina apenas a esperar. Ela ensina como esperar com sabedoria. E aqui estão 3 passos simples que podem transformar completamente a forma como você vive esse momento. Primeiro passo: ajustar a sua interpretação da vida. Muitas pessoas sofrem não apenas pelo que acontece, mas pela forma como interpretam o que acontece. Quando algo demora, elas pensam: minha vida está parada. Quando algo dá errado, elas pensam: eu falhei. Quando algo muda, elas pensam: tudo acabou. Mas a perspectiva bíblica ensina algo diferente. Ela ensina Pogum a perguntar: o que Deus pode estar construindo através disso? Essa pergunta muda tudo, porque ela transforma a frustração em curiosidade espiritual. Segundo passo: diminuir a velocidade da ansiedade. Ansiedade quase sempre nasce de uma tentativa de viver o futuro antes dele chegar. Você imagina problemas que ainda não existem. Você tenta resolver cenários que ainda não aconteceram. E sua mente fica presa em um ciclo infinito. Mas existe um princípio espiritual poderoso. Deus quase sempre trabalha um dia de cada vez. É por isso que a oração do Pai Nosso diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. Não o pão do mês, não o pão do ano, o pão de hoje. Isso ensina algo profundo. A vida espiritual saudável acontece quando você aprende a viver um dia por vez. Terceiro passo: criar um hábito simples de conexão com Deus. Não precisa ser algo complicado. Pode ser 5 minutos de silêncio, pode ser uma oração curta, pode ser ler um trecho da Bíblia. O importante não é a quantidade, é a constância, porque aos poucos, essa prática começa a reorganizar sua mente. Ela traz clareza, ela traz calma, ela traz direção. E algo curioso começa a acontecer. Os problemas externos podem continuar existindo, mas sua forma de lidar com eles muda completamente. Você começa a perceber algo que antes parecia invisível. Deus nunca esteve distante. Ele estava trabalhando, mesmo nos momentos em que tudo parecia parado. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. E se o capítulo atual da sua vida não for o final da história, mas apenas o começo de uma transformação que você ainda não consegue ver? Talvez o processo que hoje parece confuso, amanhã será exatamente a história que dará sentido à sua jornada. Então respire fundo. Diminua o peso que você está tentando carregar sozinho. E lembre-se de algo simples. Deus não está com pressa, porque Ele está trabalhando em algo muito maior do que você consegue enxergar agora. E quando você finalmente olhar para trás, talvez perceba que os momentos que pareciam mais difíceis foram exatamente aqueles que construíram a pessoa que você se tornou. Que o eco da sua alma acompanhe a sua jornada.